A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Abram suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 20. Tema da nossa pregação de hoje: falando com as paredes. Amém? Amém. Todos já acharam? Amém. Segundo a Reis, capítulo 20. Na verdade eu vou falar do versículo 1 até o 11. Não sei se vou ler todos, mas Segundo a Reis, capítulo 20, de 1 até 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias, que quer dizer, o Senhor é a força, ou o Senhor é a minha força, amém? Tem aquilo que a gente fala, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então o Senhor é a nossa força, não só nesta manhã, mas em todos os nossos dias. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Fala comigo, mortal. Mortal. Não tinha jeito. Amém? Sem jeito. Tem situações na vida da gente que é morte. O que significa quando fala mortal? Que não vai ter mais jeito, que não tem mais recurso. Nos dias de hoje, como estamos passando por essa pandemia aí, e a gente fala assim, olha, fulano foi acometido desse Covid-19 aí, e está entubado lá na UTI, o médico falou que não tem mais jeito. Será que não tem mais jeito mesmo? Para o homem pode não ter mais jeito, mas e para Deus? Ezequias já estava decretada a sentença de morte dele. Amém? Talvez você já tenha concebido no teu coração que essa derrota que estão falando na sua vida, que não vai ter mais jeito, que você está derrotado, que as coisas não vão mais acontecer, mas eu quero dizer para você que tem um Deus lá no céu, como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, aleluia. Não receba a sentença de morte sobre a sua vida. Não receba a sentença contrária. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, mais ele fará. Aleluia. Não receba coisas que não são, porque Deus está dizendo nesta manhã: eu vou ouvir a tua oração. Eu vou ouvir o teu clamor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então entrega teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e a sentença de morte que está sobre a sua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, então, era uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem estava dando a sentença de morte aqui era o próprio Deus. Olha só que coisa tremenda é. Vão marcando essas coisas. Então virou Ezequias, o tema da nossa pregação está aqui, ó. Então virou Ezequias o rosto para a parede. Para onde ele virou? Eu estou falando com a parede. Ezequias olhou, virou para a parede, né? Ele estava olhando para lá, ele virou para a parede e ele começou a orar. Ele estava fazendo o quê? Falando com a parede. Porque ele estava vendo Deus ali? Não. Mas ele sabia que o Deus é Espírito, mas importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e verdade. Então, virou-se Ezequias para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo.
Só até isso, só esses 4 versículos. O restante você lê em casa, porque eu vou falar sobre eles aqui. Então não vou ler para a gente poder conversar um pouquinho mais. Amém? Decreto de morte. Decreto de falência. Decreto de impossibilidades. Sei lá, o que mais? Você pode colocar, não tem, né? Aquela situação que a gente chega e fala assim, ó, eu já dei meu testemunho. Quando o alcoólatra me encontrava, as pessoas falavam assim, quando minha mulher me abandonou, aí elas falavam assim, agora é só vela preta e caixão. Já ouviram falar essa expressão, né? Só vela preta e caixão significa, está morto, já era. Mas eu quero dizer para você que o já era do homem, mas o que? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus me levantou e eu posso pregar a palavra para você aqui, porque Ele me colocou aqui para falar para você nesta manhã. Amém? Falar do amor de Deus para com as nossas vidas. Embora o decreto de Deus sobre a vida de Ezequias, que é a força de Deus, já estava estabelecido. E ele usa um homem de Deus, um profeta, Isaías, né? Filho de Amós. Isaías foi um profeta messiânico que foi contemporâneo ao governo de Ezequias, que reinou por 39 anos, filho de Acás, né? Isaías foi o profeta que mais falou sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus. E quando olhamos esta passagem do rei Ezequias, se você voltar no capítulo 18, você vai perceber que esse rei, ele era um rei segundo o coração de Deus, que fazia as obras de Deus. E quando ele assume o reinado, os seus 10 primeiros anos, assim a história, alguns historiadores falam, que ele reinou junto com o seu pai Acás, né? O rei Acás. Mas depois ele continuou sozinho. E na época de Acás, a Assíria dominava tudo, e para que ele não pudesse ser sucumbido pelos inimigos daquela época, ele fez alianças com os povos estranhos, vamos chamar assim, aquilo a que Deus gostava, né? E tem uma passagem que a gente fala assim, não entreis em julgo desigual, né? Vocês já viram isso? Julgo desigual não significa só o casamento de um homem e uma mulher. Julgo desigual significa aliança. Por exemplo, de nós cristãos com quem não é cristão. Vou fazer uma sociedade com uma pessoa que rouba, por exemplo. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser roubado. Estão entendendo? Então, eles fizeram aliança com povos estranhos. Por que eles fizeram alianças naquela época que Acás fez? Porque ele tinha medo. E ele deixou de acreditar no Deus que tudo pode. Então eu falava assim, vamos fazer aliança que assim eles não invadem o território. E pagava tributos a essas nações e tal. Quando veio Ezequias, né, e os cultos a Deus, eles eram um culto místico. Eles já estavam começando a cultuar outros deuses. E o próprio Deus fala, não farás para ti imagem de escultura, adorarás somente ao Senhor teu Deus, o único e verdadeiro. Então o povo estava corrompido, né? Estava caminhando na iniquidade, no pecado. Vem Ezequias e restaura o altar de Deus e restaura a aliança com Deus. Então ele promove a Páscoa. O que é a Páscoa, né? Jesus ainda não tinha vindo. Então a Páscoa era o momento, a celebração anual, onde o povo de Deus se reunia para celebrar, né, o derramamento do sangue, que foi a primeira Páscoa, lá no capítulo 12 de Êxodo, no Egito, fala sobre isso, né? Sem sangue não há remissão de pecados, ou seja, o sangue tinha que ser vertido para que se lavasse, né, para se libertar do pecado, para ter vida. Então se fazia tudo isso. É a mesma coisa. Vamos traduzir isso para os dias de hoje. Nós aqui na nossa igreja nós temos a comunhão da ceia do Senhor, quando? Uma vez por mês, não é isso? Então o que significa? Nós relembramos o sacrifício, a morte do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. O que estava acontecendo com aquele povo? Porque quando você pega lá
a palavra do Senhor, estabelecida a ceia do Senhor no capítulo 12 de Êxodo, ele fala que aquilo, você deve fazer aquilo todo ano, para que você não se esqueça de onde Deus os tinha tirado, do cativeiro do Egito. Mas aquilo havia se perdido. É a mesma coisa hoje, e está cheio, preste muita atenção. O mundo faz assim comigo, ó, está cheio de crente. Está cheio, assim, ó, faz com as duas mãos para mim. Está cheio de crente hoje, ó, cheio de crente hoje que não tem aliança com Cristo. Porque quando Jesus toma o pão, ele fala: esse é meu corpo que é partido por vós. Quando ele ergue o cálice, ele fala: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Então muitas vezes nós temos simpatizantes da obra do Senhor. Nós não temos aqueles que falam: não, Jesus morreu no meu lugar. Jesus passou isto por mim. E esse povo, na época de Ezequias, tinha se esquecido disso. E Ezequias vem e restaura a adoração ao verdadeiro Deus. E traz a Páscoa novamente. E com isso ele passa a ser próspero. Fala comigo, próspero. Aí todo mundo começa a vencer batalhas, ele começa a expandir o seu nome e começa a ser engrandecido, amém? Mas quem deve ser engrandecido é o nome do Senhor. Então tome muito cuidado, ó, primeira lição, tome muito cuidado quando as pessoas falam: nossa, olha como você está, olha que legal, você está com um bom emprego, você está não sei o quê. Cuidado, porque quem te pôs nesse emprego foi o Senhor, quem te deu esse marido foi o Senhor, quem te deu essa mulher foi o Senhor, quem te deu esse filho foi o Senhor, quem te deu você foi o Senhor. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Então, quando nós olhamos aqui esta passagem aqui, Ezequias estava, Deus manda ele arrumar. Você já pensou? Você já parou para pensar? Se Deus falar assim para você, não quero falar nome aqui de ninguém, Mauro, eu vou falar o meu, vai. Mauro, arruma sua trouxa aí que domingo que vem já é. Você já pensou? Vai lá na sua casa, deixa tudo lá, faz o testamento lá, o testamento das dívidas, né? Vai lá, faz o testamento, arruma a tua casa lá, já prepara o teu, no caso do Ezequias aqui, o herdeiro que vai segurar o trono aí, porque você vai morrer. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Você já pensou se você soubesse o dia da sua morte? Alguém aqui já parou para pensar assim? Você já parou para pensar, se falasse assim: amanhã você vai morrer às 3 da tarde. Você já pensou? O que você ia fazer? Chorar, virar para as paredes, falar com as paredes? O que você ia fazer? Ia sair por aí arrebentando tudo? Já que eu vou morrer amanhã, eu vou arroaçar todo mundo que me... Então vou aproveitar, vou morrer mesmo. Não é isso? Quantas vezes a gente pode pensar dessa forma? Já que não tem jeito mesmo, então eu vou atolar o pé aqui, vou socar o pé nisso aqui, não estou nem aí, já que não tem mais jeito mesmo. Não é assim? Ou não é? Ou você nunca se viu assim? Você chega e fala assim: eu tenho 100 reais no bolso, tem uma dívida de 120, dá para pagar? Já que não dá para pagar mesmo, então eu vou torrar esse 100 aqui. Ou vamos buscar os 20 para pagar a dívida. A maior parte de nós atolamos vamos gastar, vamos ser felizes hoje, porque amanhã a gente não sabe. Quando olhamos esse decreto que o profeta, o homem de Deus, chega para ele, então foi Deus. Então Deus não tinha decretado a morte de Ezequias. Se eu falar Isaías, lembre-se que é Ezequias, tá? É porque a idade vai confundindo a gente, né? A gente vai ficando novo, então é um problema sério. Então, o que estava acontecendo com Ezequias? Ele ia morrer. Ele estava com umas chagas, diz que é umas chagas na perna, que a Bíblia não fala, mas diz que os historiadores falam que ele tinha doenças nas pernas, que era, não sei se era trombose, esse tal de erisipela, essas coisas aí, e diz que a coisa era muito feia, diz que ele estava
estava que ia morrer, a infecção, a inflamação tinha tomado todo o corpo dele. E Deus manda o profeta ir lá e fala: olha, vai morrer. Fala para o teu irmão do lado aí, ó, vai morrer. Vai morrer. Agora você responde para ele, falou que você vai morrer. Só Deus sabe quando. Só Deus sabe. Amém? Então ainda é tempo de você pensar em Deus. Ainda é tempo de você se voltar para Deus. Como é o tema da nossa pregação mesmo? Falando com as paredes. Então, porque quando você imagina, quando eu dei o tema dessa pregação, eu fiquei pensando assim, vamos pensar que eu estou falando na música lá, eu até lembrei. Mas assim, você imagina um incrédulo vendo você aqui falando: oh Deus, oh Senhor, ele vai falar: esse cara está doido. Quando eu olho para a parede, o que eu enxergo? Hein? Imagine aqui, ó, vocês estão me vendo aqui. Eu estou olhando para a parede, eu estou vendo meu carro? Não. Eu estou vendo minha mulher? Não. Estou vendo meus filhos? Não. Estou vendo meu saldo bancário? Não. O que eu estou vendo? Eu estou vendo a... Vê se você consegue entender o que eu quero dizer para você. Quando eu olho para as paredes, eu esqueço tudo fica para trás. Fala assim: tudo tem que ficar em segundo plano. Primeiro é a vida. O que tinha acontecido com Ezequias? Quando nós estudamos um pouquinho, e a gente está fazendo uma inferência aqui, ele tinha se esquecido de tudo aquilo, e ele começou a se ensoberbecer. Mas olha só, se você olhar no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, eu não vou até lá, mas você, por favor, leia lá, 2 Crônicas, anotem aí, 2 Crônicas, capítulo 32, Crônicas é aquilo que foi descrito, o jornalista lá escreveu, que Ezequias o povo tinha se ensoberbecido, tinha se esquecido do que Deus faz. Nós aqui não estamos imputando qualquer pecado de Ezequias pela sua doença, porque senão vão falar assim: eu estou doente porque eu pequei. Não, eu não estou dizendo isso. Nós sabemos de uma coisa: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando eu olho essa passagem aqui, eu fico, de vez em quando, eu conheço essa passagem, conheço a história do rei Ezequias, e eu fico sempre pensando o que é realmente esse olhar para as paredes, o que é falar com a parede. Então, Ezequias, olha, Ezequias chora, veja só, Ezequias chora, Ezequias fala, esse falar é orar. Então você que deixou de orar, saiba que Deus não ouve aquilo que você não diz. Estão escutando o que eu estou falando? Deus não ouve aquilo que você não diz. Pastor, como assim? Ele sabe o que você está passando. Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir da sua boca. Não precisa necessariamente falar como eu estou falando, mas Ele quer que você fale. Imagine que eu esteja pensando, eu vou verbalizar, mas você: Senhor, o profeta está falando que eu vou morrer, mas eu creio que o Senhor pode mudar esta sorte, porque o Senhor sabe que eu agi com interesse de coração. Olha que audácia que ele chegou para entrar na presença do Santo dos Santos, porque ele tinha feito mesmo. O que você tem para apresentar para a parede hoje? O que nós temos para apresentar para a parede hoje? Para falar com a parede? Você tem algo para falar com a parede hoje? Tem? Você pode se voltar para a parede hoje e falar, ou vai ficar mudo? E foi uma oração breve, não foi uma oração prolongada, né? Olha só, uma outra coisa que eu quero abrir um parênteses. Queridos, Ezequias não está reclamando, ele está orando. Cuidado com a reclamação, reclamar por alguma coisa. Você fica insistindo que você está com aquele problema, estão entendendo o que eu estou dizendo?
e que o Deus que você serve não tem condição. Pare de reclamar. Por isso, a murmuração e a reclamação é a mesma coisa. Então, pare. Entrega para o Senhor. Quando fala entrega teu caminho ao Senhor, confia nisso que você está entregando hoje para o Senhor. Confia naquilo que você está falando com Ele agora. Como Ezequias está falando, ele sabia com quem ele estava falando. A primeira coisa que eu tenho que aprender, eu tenho que saber com quem eu estou falando. Adianta você ter uma causa na justiça, o juiz vai lá julgar a tua causa, você ficar falando com o dono da padaria que você está tomando café antes de entrar no fórum, vai adiantar alguma coisa? Não, porque você vai ter que saber com quem você está falando. Você vai estar falando lá com o Merentíssimo, e é ele que pode te julgar e dar a sentença favorável a você. Por isso eu quero dizer para você que o advogado dos advogados está aqui intercedendo, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Jesus Cristo, o reto, o justo, o advogado dos advogados, ele é fiel pela tua causa, ele vai batalhar a tua causa em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então, não fica reclamando para mim, não fica reclamando, mas ore ao Senhor, peça ao Senhor, mostre ao Senhor. Ele sabe do que você está passando, ele sabe, mas fala com Ele. Ele quer ouvir, Ele quer ter um relacionamento com você. Por isso que no pão nosso, Jesus falou assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E amanhã, como é que fica? Amanhã é o hoje. Senhor, nos dá o pão nosso de cada dia hoje. Depois Ele dá hoje. Depois hoje. O que você pediu hoje não serve para amanhã, estão entendendo? É como maná. Por isso que Deus falava assim, ó, recolhe o maná para hoje. Porque o que significa? Você está confiando, está tendo fé que amanhã vai ter maná de novo. Porque Deus vai fazer chover chuvas e bênçãos sobre a sua vida. Peça a Ele que Ele dá gratuitamente. Aleluia, Deus. Estão entendendo? Então Ezequias chega aqui, vira-se para o rosto, para a parede lá, e olha só que coisa tremenda. Tremenda no meu ponto de vista, né? Diz aqui, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Fala comigo. Falou. Igual. Orar. Chorou. Colocou todo o sentimento. Falou. Para falar precisa dar razão. O choro precisa do sentimento. Fala comigo. Razão e sentimento. Ou seja, a razão e o amor. Ele sabia com quem ele estava falando. Fala para o teu irmão do lado aí. Começou uma nova vida. Aquilo que era morte será transformado em vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor pelo nome. E a palavra vai dizendo aqui que ele pede, né, ao Senhor, chorou, e agora ele está aguardando o tempo de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Oh, glória a Deus. Canta lá. O Senhor está dizendo que Ele vai dar uma nova vida, queridos. Ele vai mudar as circunstâncias. Está entendendo? Os decretos de morte estão sendo anulados nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Porque quando eu quero trazer isso para nós, a humanidade, não só como igreja local, mas como a igreja de Cristo, quando ela se voltar para a parede e ver que a parede não tem carro, não tem joia, não tem pessoas, não tem poder, mas o poder está no alto, o poder vem no alto, o poder vem no alto para curar a humanidade. Quando a humanidade
coisas, o homem está coisificado, o homem está olhando para o seu poder, o seu próprio braço. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, é Jesus Cristo, o Yeshua, a Machia, o Deus Salvador, o Deus que tomou o meu e o seu lugar. É nele que nós temos que depositar a nossa confiança. Aleluia! Será que a parede responde? Eu agora estou falando com as paredes. Parece loucura. O evangelho é loucura. Será que Deus responde? Será que Deus fala assim, esse cara está ficando doido falando com a parede? Não. Porque Deus não olha para a parede, Deus não olha para você, Ele olha para o seu coração. Ele olha para a sinceridade do teu coração. E diz aqui no versículo 4: antes que Isaías tivesse, ele saiu daqui de dentro, antes que ele chegasse na esquina, modo de dizer, né? Saindo da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta! Opa! Deus está ao teu favor. Volta! E diz Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha só, rei, Deus ouviu a tua oração. Deus a ouviu significa que atendeu, não é só escutou. Preste muita atenção nisso. Talvez você, eu, nós possamos ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus e não ouvir. Ou seja, nós estamos ouvindo Deus falar, mas a gente não está dando atenção, vocês estão entendendo? Ou seja, continuamos com a mesma vida. Eu conversava agora há pouco ali nos fundos, ali com uma pessoa, e tem pessoas que dizem assim: ah, mas esse é o jeito dessa pessoa mesmo, está dentro da igreja. O nosso jeito não é mais o nosso. Quando eu recebo o Senhor como meu Salvador, o meu jeito tem que ser o jeito de Cristo, querido. Esse jeito do velho homem tem que morrer. Esse jeito do velho homem tem que acabar. As coisas de poder, de autoridade humana, ele tem que cair por terra. Nos humilhemos perante a poderosa mão de Deus, que ao seu tempo Ele vai nos exaltar. Deixa esse seu jeito de lado. Viva o nome de Deus. Viva Jesus Cristo na tua vida. Então a palavra está dizendo aqui que o Senhor ouve a oração. Por que ele ouve a oração? Porque era justa. Porque ele tinha interesse de coração quando ele falou com o Senhor. Ele ouviu. Queridos, eu estou aqui, com a cara na parede aqui, falando com a parede. Eu estou conversando aqui, se eu tirar o microfone e falar em oração aqui, o que vai acontecer? Você não vai escutar a minha oração, mesmo estando aí. Se eu começar a falar baixinho ali, se eu começar a chorar, você não vai ver. Mas eu quero dizer para você que Deus ouviu, Deus está ouvindo o clamor do teu coração nesta manhã. E sabe mais uma coisa? Diz que Ele viu o choro de Ezequias, como Ele viu o choro do teu coração nesta manhã, o choro do justo. Porque diz a palavra do Senhor: muito pode a oração do justo em seus efeitos. Não só para intercedermos pelos outros, mas para intercedermos por nós mesmos. Então está dizendo que Deus ouve, Deus vê. Se Ele vê, porque Ele está o quê? Só pode ver alguma coisa quem presencia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus era testemunha do choro de Ezequias. Deus está sendo testemunha desse culto de louvor e adoração a Ele nesta manhã, querido. É isso que eu estou querendo dizer, que significa que Ele estava presente ali naquele leito de dor e de enfermidade de Ezequias. E Ele viu tudo aquilo e falou para o profeta: eis que, fala para ele que eu vou curá-lo. Eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Tem algo aqui meio que você talvez
nós possamos fazer um paralelo. Jesus foi crucificado na 9ª, às 3 horas da tarde da sexta-feira. Depois de 3 dias ele... O que aconteceu depois de 3 dias? Ressuscitou. Ele ressuscitou. Aqui nós podemos fazer a analogia com Cristo. Depois de 3 dias, Deus vai te curar. É isso que está falando aqui. Depois de 3 dias, Deus vai te curar. E ele ainda sabe, ele ainda entra na ousadia e fala para o profeta como isso vai acontecer. Eu quero dizer para você que Deus, ele poderia falar assim, ó, Isaías, não precisa nem voltar lá. Ezequias, já te curei. Mas ele queria que o homem de Deus fosse participante das coisas de Deus. Deus vai te usar como homem e mulher de Deus para curar enfermos por aqui na região de Suzano. Então ele diz aqui, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha, você vai aplaudir o Senhor depois do que eu vou te falar. Além de Deus te curar, além de Deus te beneficiar, Ele vai aumentar o tempo da sua vida. Eu recebo aquilo que você tem me dado, viu, Rose? Aquilo que você tem profetizado sobre a minha vida. Eu recebo saúde e recebo vida para prolongamento aqui na terra, para que eu possa pregar o reino de Deus. Ela sabe o que eu estou falando. Queridos, ele está dizendo que vai aumentar 15 anos da vida. E para isso, pasmem, para que ele pudesse aumentar os 15 anos, Deus mexe até com a natureza. Deus mexe, porque nós estamos aqui, se a gente, eu não lembro muito bem essas coisas, de geografia, de estudos lá, de ciências, essas coisas todas, mas a gente sabe que a Terra gira, né? Em movimento de rotação e translação, né? E diz aqui que, vocês já viram, pelo menos quando eu morava no interior, o caipira ele espetava uma varetinha assim no chão, e conforme a sombra dessa varetinha ele sabia a hora. Vocês já viram isso ou não? Já viram isso ou não? Hein? Quando é meio-dia não tem sombra para lugar nenhum. Sabiam disso? Sabia que quando é meio-dia não tem sombra? Você sabe disso, Aparecido? Porque o sol está a pino assim bem, né? Então ele bate ali, não tem sombra para lá. Então quando dá lá uma hora da tarde, já começa, aí vai aquele negócio assim. Aí você vai vendo a sombra ali, o caipira sabe ver a hora por aquilo dali. Sabiam disso? Conforme a posição do sol lá. Então existia, quem era o pai de Ezequias? Acás. Existia um tal de relógio de Acás, que era uma torre, né? Não vou entrar em detalhes técnicos aqui, tá? Então por aquilo lá eles sabiam o tempo, né? As horas. Diz que Deus voltou 10 graus à terra para dar 15 anos de vida para Ezequias. Deus pode fazer voltar o que Ele quiser, porque tudo foi criado por Ele. Eu não quero entrar nesses detalhes, queridos. Eu não quero entrar nessas coisas que está registrado aqui, está tudo registradinho. Mas eu quero dizer que Deus pode transformar o choro em alegria. Amém? O choro pode ser transformado em alegria. E ainda tem mais uma coisa, olha só que coisa tremenda. Deus não podia falar só, ser curado. Quantas coisas nós vimos Jesus, dos 30 e poucos milagres que Ele fez enquanto estava no meio de nós, que foram registrados, obviamente, muito mais foram feitos. E Ele chegava, a tua fé te salvou. Chegou lá, mandou para transformar água em vinho, aquela água barrenta lá, aquela água suja, mandou só os caras completar lá, encher as talhas lá e mandou servir. Não nem falou transforme-se em vinho, não falou nada, né? Simplesmente. Mas aqui ele faz algo diferente, que era para quê? Para exercitar a fé daquele que estava recebendo. O Senhor hoje te dá cura através de um remédio. Tem gente que não acredita na medicina, né? Eu quero dizer para você, Deus vai fazer com que aquele remédio que o médico vai te receitar, vai te curar em nome de Jesus. Porque quantas vezes a gente vê pessoas
indo ao médico e toma remédio, e quando veio aquela doença volta. Eu quero dizer que Deus está dando um basta nessa doença hoje, em nome de Jesus Cristo. Você precisa crer. E diz aqui a palavra no versículo 7, disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ou seja, queridos, não vai fazer pasta de figo e colocar nas suas chagas hoje. Isso foi para aquela época, não é para hoje. Amém? Não precisa colocar isso hoje. Deus fez aquilo para quê? Para exercitar a fé daqueles. Olha, também existem coisas que Deus deixou para a nossa cura. Amém? E Deus vai nos proporcionar a vacina contra o Covid. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Eu creio desta forma em nome de Jesus. Né? E depois a gente vai vendo que Isaías vai falando para ele que ele vai ter mais. Você já pensou? Você recebe a sentença de morte. Logo depois você é curado, recebe a sentença da cura, e logo depois você recebe assim, ó, além de você não morrer mais, de ser curado, você vai ao terceiro dia adorar o Senhor. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então da morte para a vida. E ao terceiro dia Ezequias ia subir ao templo para adorar a Deus. E ainda com um presente, viu, Aparecido? Além da cura, mais 15 anos de vida, além daquilo que ele deveria. Aleluia. Sentenças estão caindo por terra hoje em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Jeremias 29. Quero fazer uma leitura para nós encerrarmos rapidamente. Depois eu prego sobre esse texto aqui, mas ele tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando nesta manhã. Jeremias, depois dos Salmos, depois de Isaías, Jeremias. Capítulo 29. Versículo 10. Jeremias 29, 10. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ou seja, o que Deus está falando? Depois de 70 anos, o cativeiro vai acabar. A oração de Ezequias fez com que a morte acabasse. Eu é que sei, olha só o que Deus tem para mim e para você. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que ele está dizendo aqui? Olha, às vezes você fala que eu te abandonei, que eu te deixei nessa situação, mas não é verdade, porque eu tenho pensamentos de paz para o teu coração. Recebe a paz recebe todo entendimento, recebe nesta manhã, em nome de Jesus. Assim como estava o coração de Ezequias aflito, ele recebeu a paz, ele recebeu mais 15 anos de vida, aleluia, ele foi curado, em nome de Jesus, né? Então me invocareis, olha só o que ele está dizendo aqui. Ezequias invocou ao Senhor, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Deus está dizendo que vai ouvir a nossa oração. Nós vamos orar já. Invoca ao Senhor, Ele vai ouvir. Olha o que ele diz aqui: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe o que eu quero dizer para você? Possa